Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Um gerador de fé em 100 volts, como está ali, e resistência interna 5 ohm, está ligado a 3 resistores conforme a figura, conforme aqui, ó, esses 3 resistores. Encontre as correntes I, I1 e I2. Então, a corrente total, né, que passa no gerador é I, ela chega nesse ponto aqui, gente, ela se divide. Ela se divide em 1, em 2, quando chegar aqui, chega em 2, aqui chega em 1, e aqui sai novamente a corrente total. E que ela passa por esse resistor e circula, continua circulando. Então é uma questão que envolve basicamente tudo que nós falamos até agora. A gente vai primeiro, antes de resolver a questão toda, primeiro a gente vai associar os resistores, né? Então, para associar, fica bem facinho, ó. Você pode associar esses... Nós vamos associar... Aqui eu tenho um ponto VA, aqui eu tenho um ponto VB, aqui eu vou ter um ponto VB de novo, e aqui eu tenho um ponto VA. Ou seja, esses 3 resistores estão submetidos a uma DDP, que é a DDP que está mantendo o meu circuito. Porém, eu não sei quem é essa DDP porque eu não sei quem é a corrente total. Nós vamos ter que encontrar primeiro a corrente total. Para a gente encontrar a corrente total, eu vou primeiro de tudo, resolver o meu circuito aqui. Nós vamos associar esses resistores para encontrar um resistor equivalente. Então, perceba aqui como é que vai ser. Ó. Primeiro eu vou associar esses dois aqui, ó, 2 resistores em série, ó. Quando está em série, eu faço o quê? Produto dividido pela soma. Então, se nós associarmos isso aqui, vai ficar 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Lembra lá que nós falamos? Primeiro caso particular, para facilitar a resolução dos circuitos, eu disse a vocês, se nós tivermos 2 resistores, eu multiplico e divido pela soma deles. Produto pela soma. Então, nós vamos fazer 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Então, 20 vezes 30, você faz 2 vezes 3, 6. Bota 2 zeros, fica 600. Então, isso aqui vai ser aqui, ó, 20 vezes 30 sobre 20 mais 30, que é 50, né? Então, dá 2 vezes 3, 600, dividido por 50. Corta o zero. 60 dividido por 5, 12. Ou seja, esses 2 resistores aqui equivalem a um resistor de 12 ohm. Vou botar aqui, 12 ohm. Para desfazer a bagunça ali, eu vou reescrever o circuito, ó. Vamos fazer o circuito mais simplesinho, ó. Bem menorzinho aqui. Eu tenho isso aqui. Aí nós temos resistor de 8. E esses 2 resistores aqui, eles equivalem a um resistor de 12 ohm. Certo? Então, esses 2 resistores, gente, eles estão em série. Então, eles estão percorridos por uma mesma corrente, que é a corrente total. Aqui eu tenho 5 ohm, 100 volts. Então, quando está em série, para nós associarmos, o que é que a gente faz? Quando está em série, eu apenas somo. Então, eu vou somar, gente, 8 mais 12. Então, 8 mais 12, isso equivale ao quê? A 20 ohm. Ou seja, esse circuito todo aqui, nessa confusão toda, pode ser representado por isso aqui, ó. Resistência interna e apenas um resistor equivalente, que é o resistor de 20 ohm. Certo? Aqui tem 5 e aqui é a minha FEM, 100 volts. Pronto. Então ficou simples, né, gente? Nós pegamos, associamos esses 2 resistores, achamos 12. 12 em série com 8 eu somei, deu 20. E agora nós temos o resistor equivalente, que é 20 ohm. E aí, gente, a próximo passo, já achamos o resistor equivalente. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente encontrar a corrente total. Essa corrente I, que é uma das coisas que é pedida na questão. Para achar a corrente I agora ficou mais fácil, né?
nós já vimos como fazer isso. Eu vi que I é igual a FEM sobre REC mais Rzinho. Eu sei quem é a FEM? Claro que eu sei. 100 volts. Eu conheço o resistor equivalente? Conheço. 20, né? Eu conheço a resistência interna? Também conheço. 5. Então, I é igual a 100 dividido por 20 mais 5, 25. Então, I é igual a 100 dividido por 25, fácil, né, gente? 4 amperes. Então, nós encontramos a corrente total. Então, a minha corrente total equivale a 4 amperes. Já achamos a primeira coisa da questão. Mas não terminamos, né? Eu vou apagar isso aqui, só para ficar mais organizadinho. Eu quero achar a corrente I. Nós achamos a corrente total. Nós achamos o resistor equivalente primeiro, achamos a corrente I, mas eu preciso encontrar as correntes I1 e I2. Então, gente, veja bem, ó. Primeira coisa, para a gente saber qual é a corrente I1 e I2, eu preciso saber qual é a DDP entre esses pontos. Imagine, se aqui é V de B, aqui é V de A, aqui seria V de C. Tá aqui V de C, V de C, V de B e V de B. Eu chamei V de C porque é um potencial qualquer, diferente do potencial A e diferente do potencial B. Porque se fossem iguais, não teria corrente, né, gente? Pronto. Então, eu preciso saber qual é a DDP entre os pontos C e B. O que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a DDP total dos pontos A e B, aqui a gente, se eu tiver um ponto VA, V de C e V de B. Então aqui eu tenho uma tensão em série com outra tensão. Nós já vimos que essa DDP toda aqui, ela vai ser a soma de VA-VC com VC-VB. Ou seja, a DDP total, U, é igual a U de A a C mais U de C a B. Perceba isso aqui. Nós falamos disso aqui na primeira aula. Lembra lá? Na primeira aula de resistores. Primeira aula não, né? Na primeira aula de associação de resistores. Quando eu disse, gente, em série, eu vou somar o 1 mais o 2 mais o 3, que é igual ao U total. Ou seja, nós, para associarmos em série, eu somei as tensões. É a mesma coisa aqui. Eu estou somando essa tensão, que eu chamei de U de A a C, com essa tensão, que eu chamei de C a B. Você poderia chamar de U1, U2, tanto faz, né? Sim, professor, mas sim, eu não sei quem é o AC, eu não sei quem é o U. Então, primeira coisa, eu vou saber quem é o U. Essa DDP U é justamente a DDP AB, né? É a DDP de A até B. Então, como é que eu acho essa DDP de A até B? Você pode usar pela fórmula do gerador. Tem duas maneiras de você encontrá-la. Duas maneiras. Eu posso fazer assim, ó. A FEM menos RI. Então, eu vou fazer, ó. U. Quem é a FEM? A FEM vale 100. Menos. Quem é a resistência interna? 5. Quanto vale a corrente total? Nós já encontramos, vale 4. Então, 5 vezes 4. Então, U vai ser igual a 100 menos 5 vezes 4, 20. Então, 100 vezes 20, perdão, gente, 100 menos 20, 80 volts. Então, nós encontramos aqui a DDP entre A e B. Ô, professor, o senhor me disse, na estante, que eu tenho duas maneiras de encontrar essa DDP. Tem sim. Inclusive, a próxima maneira é mais fácil. Porque, perceba, essa DDP AB é ela que está submetendo, é ela que está sendo mantida pelo gerador. Por isso usamos essa fórmula. Mas é ela que está alimentando os resistores, ou seja, ela alimenta o resistor equivalente que eu conheço. Então eu posso dizer que essa DDP ela é igual a REC vezes I. Então essa DDP é igual. Quem é REC? REC eu tenho, né? REC vale 20 volts, 20 ohm. Quanto vale a corrente total? 4. Então, 20 vezes 4
80 volts. O mesmo resultado, né, gente? Claro, se desse errado, se desse diferente, quer dizer que a questão estava errada. Então, eu posso usar ou a resistência equivalente vezes a corrente, ou eu posso usar a minha equação do gerador para encontrar a DDP total. Já fizemos boa parte da questão. Ah, professor, mas e agora? Eu quero saber quem é I1, quem é I2. Então a gente tem várias maneiras, gente. Eu preciso encontrar a DDP de C a B. Eu tenho duas formas de encontrar essa DDP de C a B. Uma das formas é achar a DDP de A a C. Quem é a DDP de A a C? U de A a C vai ser justamente a corrente que passa por ele vezes o resistor. R vezes I. Quem é o resistor? R1 vezes I. Quem é a corrente que passa por ele? É a corrente total, gente. R1, botei RI. Então, a U de AC vai ser 8, que é o resistor, corrente total, 4. Então, 8 vezes 4. Quanto é 8 vezes 4? U de AC. Então, o AC... Bom, gente, 8 vezes 4, né? 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 32 volts. Pronto. Se a DDP de AC é 32 volts, quem vai ser a DDP de C a B? A DDP de C a B é a DDP total menos isso aqui. Ou seja, a DDP de C até B vai ser... Quem é a DDP total? É U menos U AC. Aqui, ó, gente. CB vai ser isso aqui menos de cá. Tá positivo, vem negativo, né? Então, isso aqui vai ser U menos o AC. Quem é U para DDP CB? Vai ser quem é U? O vale 80 volts. Menos quem é a DDP aqui? 32. Então, menos 32 volts. Então, o AC vai ser igual, perdão, o CB vai ser igual 80 menos 32, a continha é simples, né? 80 menos 30 dá 50. Aí você tira mais 2, 50 menos 2, 48. Se tu não lembrar disso, faz a conta, rapaz, faz a conta. Então, o CB equivale a 48 volts. Ô, professor, tem outra maneira de eu fazer isso aqui? Tem outra maneira. Vou fazer aqui de outro jeito para você encontrar o mesmo valor. Qual seria? Presta atenção. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Se nós associarmos, quando a gente associou esses dois resistores, encontramos 12. Quem é a corrente que passa por esse resistor de 12 ohm? É a corrente total, gente. Quando eu associo os dois, quem passa pelos dois associados é I. Quanto vale I? 4. Então eu poderia fazer assim, ó. Vou botar aqui. Ou UCB igual. Então eu faria o quê? A resistência desse termo aqui, que é 12, vezes a corrente total, que é 4. Então, o CB, 12 vezes 4, 48 volts. Ô, professor, é bem mais fácil assim. Por que o senhor fez difícil, se assim é mais fácil? Aí você escolhe. Você tem as duas opções. Se esquecer uma, faz do outro. O importante é que você saiba fazer de uma das maneiras. Isso é importante. Se sabe fazer de uma das maneiras, tudo certo. Porém, nós ainda não finalizamos nossa questão. Eu preciso encontrar justamente... eu quero encontrar a corrente I1 e a corrente 2. Eu vou apagar esse pedacinho aqui para ficar menos bagunçado. Só um minuto. Então, pessoal, eu vou fazer aqui do lado, já apagamos. Para a gente achar a corrente, eu vou precisar de qual DDP? A DDP de C a B. Então, eu vou dizer que a DDP, vou fazer com azul, a DDP U CAB é igual. Aí eu posso, observe, ó, tanto o resistor de 20 como o de 30 estão submetidos a uma mesma DDP, certo? Então, esse de 20 é percorrido por I1, o de 30 é percorrido por I2. Então, se nós fizermos com o primeiro, então ele está submetido a quem? CB, que é igual, quem é o resistor? R2, né? Então vai ser R2 vezes I, eu chamei de 1, né? Eu chamei de 1
mas dá para entender, né? R2 percorrido por I1, não tem problema não, né? Então, vezes I1. Então, o CB, o R2 eu tenho, né? Que é 20, vezes I1 eu não conheço. Mas eu sei quem é a DDP-CB. Quanto vale essa DDP? Nós já encontramos ela. Ela vale quanto? 48 volts. Aí eu vou fazer 48. Esse 20 dividido, ele passa, está multiplicando, ele passa dividindo. Então, I1, que eu estou procurando ali, vai ser igual a 48 dividido por 20. Aí você pode fazer a continha, gente. Você pode fazer a continha, 48 por 20, ou você pode fazer até direto aqui, ó. Se você simplificar, 48 por 2 dá 24. 20 por 2 dá 10. Se eu dividir qualquer número por 10, eu ando a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula depois do 4, ela anda uma casa para a esquerda. Então, I1 vai ser igual. Peguei o 24, a gente corri uma casa para a esquerda, ficou quanto? 2,4 ampere. Ah, professor, peraí. Então, raciocina comigo, ó, sem fazer conta, ó. Chegou uma corrente total. Qual é a corrente total? 4 amperes. Já calculamos ela na estante. Vale 4. Se ela chegou 4 aqui, ela vai se dividir. Então, eu posso afirmar o quê? Que I1 mais I2 tem que dar a corrente total. Ou seja, I1 mais I2 necessariamente vai ter que dar 4 amperes. Então, se a corrente 1 deu 2,4, quanto vale a corrente 2? 1,6. Por quê? Porque I é igual a I1 mais I2. Já falamos disso, né? Lei da conservação das cargas. Então, I2 vai ser I menos I1. Então, I2 equivale a... Quem é I? 4 menos 2,4. Ou seja, I2 equivale a 1,6 ampere. Ó, professor, e tem uma outra forma de fazer isso aí também? Claro que tem. A outra maneira é a gente fazer do mesmo jeito aqui, ó. O CB, a DDP CB é igual, no caso agora vai ser o R3, que é 30, vezes I2. Então, isso equivale 48 igual a 32. Ou seja, I2 é igual a 48 dividido por 30. A mesma coisa, né, gente? Se eu dividir 48 por 3, dá 16. Se eu dividir 30 por 3, dá 10. 16 dividido por 10, 16 por 10, anda uma casa para a esquerda, né? Então, I2 igual a 1,6 ampere. Encontramos o mesmo resultado. Então, percebam que algumas coisas nós fizemos de duas formas, para que você tenha a opção de escolher qual a maneira mais fácil para você resolver. Então, com isso aí, gente, nós fechamos a nossa questãozinha. Olhando assim, parece uma coisa, né, complicada, mas se você parar e analisar direitinho, você vai perceber que é uma coisa simples. Nós só aplicamos a primeira lei de Ohm em quase tudo aqui e encontramos. Então, teve dificuldade? Volta o vídeo, assiste novamente, tenta fazer a questão sem consultar o vídeo, para ver se você realmente aprendeu. Primeiro você assiste, depois tenta fazer sem consultar, e aí você vai tirando as suas dúvidas. Então, pessoal, com isso aí a gente fecha essa parte de geradores. Eu devo gravar mais algumas questões envolvendo geradores, vou falar um pouco de circuitos. Nas próximas aulas vamos falar de potência elétrica, energia elétrica. Vou ensinar vocês a calcularem o consumo de energético da sua casa. A gente vê lá tantos quilowatts-horas. O que quer dizer isso? Quilowatts-horas tem a ver com o quê? Com a unidade de potência, com a unidade de tempo, né? Então a gente vai entender qual a relação que eu tenho disso aí. Vai surgir a ideia de energia. Então vocês vão entender o que é a energia consumida, o trabalho realizado pela força elétrica, né? Então, isso tudo é para as próximas aulas que a gente vai gravando aí de eletrodinâmica. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Mais uma vez, quem ainda não está inscrito no canal, eu não acredito que tenha alguém assistindo, você está inscrito, por favor, né? Se inscreva aí.
Então, mandar um abraço para o pessoal dos meus alunos do CEPC, meus alunos de São Gonçalo dos Campos, né, que também tem muitos inscritos aqui no canal, que acompanham, apesar de ser aluno do fundamental, mas gostam das aulas, acompanham, vão ter essas aulas no partido do ensino médio, mas já estão começando a ficar atentos, né, ao conteúdo. Então, um abraço a todo mundo aí. E o pessoal aqui de Amargosa. Então, vocês que são novos no canal também, que acompanham, né, um abraço a todos. E eu peço a vocês que divulguem, compartilhem os vídeos, comentem, deixem seu like. O like é importante, porque o algoritmo ele vai entender que é um conteúdo relevante. E se é um conteúdo relevante, ele pode distribuir mais o conteúdo. Então, galerinha, um forte abraço a todos que assistiram até o final. E na próxima a gente continua. Aquele abraço.